E o título da lição de hoje é Textos sobre a Alma. Nós temos aqui vários exemplos, mas eu vou me ater a um exemplo. Porque veja bem, tanto antes de ontem, quanto hoje, ainda a gente está explicando a ideia das palavras, o que cada palavra significa. Eu sei que na mente de muitas pessoas existe assim, tá bom, pastor, eu estou compreendendo essa questão, mas quando uma pessoa morre, né? O que sobra? O que fica? Para onde é que vai? Todas essas questões nós ainda vamos responder. Por enquanto, a gente está parado aqui, ó, nessa continha de matemática, né? Que 1 mais 1 igual a 2. Vamos lá? Nossa continha é o quê? Pó da terra mais o fôlego. Fôlego, que também é traduzido como espírito. Essas duas coisas, elas geram o quê? Alma. Que alma também significa o quê? Vida. Então, essa é a ideia, beleza? Então, vamos lá. Quando eu pego a Bíblia em Gênesis, capítulo 35, versículo 18, é só um desses exemplos para que você compreenda bem esse conceito. Ao sair-lhe a alma, Aí aqui na minha Bíblia, nessa Bíblia aqui, ó, vem trazer o seguinte, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Agora, quando eu pego uma outra Bíblia, a Bíblia, a Mensagem, ela traduz da seguinte forma o mesmo versículo. Antes de dar o último suspiro, porque estava morrendo, o que acontece? O texto bíblico ele foi escrito numa outra língua, uma língua muito antiga, e que nem sempre o tradutor ele consegue pegar exatamente o que o autor estava querendo dizer e traduzir para você. E mais, às vezes traduz e você não compreende, às vezes você não tem assim o completo entendimento sobre aquela palavra. E não tem nada a ver com esse assunto, mas só para você entender. Quando fala assim, Jesus foi batizado. Batizar é uma palavra que você não está acostumado no dia a dia, nem eu. Mas batizar, a palavra batizar, significa mergulhar. Então, quando a gente olha para as palavras bíblicas, a gente percebe que elas têm sim um significado para nos dar. Quando fala, por exemplo, batizar, significa mergulhar, não é um pouquinho de água na cabeça. Quando você fala a respeito da alma, é exatamente isso. O que é a alma? Quando uma pessoa perde a alma. Ela perde a alma porque ela morreu. Porque, repito, o que é morte? Morte é o rompimento do pó da terra com o espírito. Quando essas duas coisas se separam, automaticamente a alma deixa de existir. Porque a alma é a soma desses dois elementos. Entendeu? Tá conseguindo entender? Se você ainda não está conseguindo, me escreve nas redes sociais para ver se eu consigo ter um tempinho aí para poder te responder. Beleza? Amanhã a gente continua.